Deus, aleluia. Graças a Deus. Dailton Batista, seja bem-vindo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela tua vida. Glória a Jesus. Estamos iniciando a nossa live, pessoal. Vai chamando todo mundo aí, porque nós estamos iniciando. Glória a Deus. Você Newton Pereira, Deus abençoe. Milena Ribeiro, glória a Deus. Yasmin Moraes, João Evangelista, seja bem-vindo. Natan, Deus abençoe, Natan. O Lilac, Deus abençoe, o Lilac. O Lilacic, Deus abençoe. Glória a Deus. José Severiano, Deus abençoe. Tereza Rodrigues, seja bem-vinda. Estamos iniciando a nossa live. Vem conosco aí. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tereza Rodrigues, seja bem-vinda. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Davi Mendes, seja bem-vindo, Davi Mendes. Marciara Nascimento, Davi Mendes, glória a Deus. Tânia Regina Olim, Deus abençoe. Joel, seja bem-vindo. Alessandra Lima, Deus te abençoe. Davi Mendes, Auriston, saiu. Alessandra Lima, Marcos, Xará, Deus abençoe. Andrew, Deus abençoe, Andrew. Glória a Jesus. Josenilda Silva, Deus abençoe. Davi Mendes está dizendo aleluia, Jesus Cristo, Deus abençoe, Davi. Célia Maria Alves, Deus abençoe. Iris Silveira, Deus abençoe, Iris. Francisca, quem mais? Joana Araújo, Silvia, sejam todos bem-vindos. Helena, Tânia Regina Olinda, pedido de oração, quebrou o joelho, preciso de oração, vamos orar. Pai, no nome do teu filho amado Jesus, nós oramos nesse momento pela vida da Helena. Pedimos, meu Pai, a restauração do seu joelho, em nome de Jesus. Entra com providência, cura e libertação na vida da tua filha, em nome do Senhor. Amém, Jesus. Amém, Helena, Deus abençoe. Aliás, Tânia, né? Deus abençoe, Tânia. Tânia Regina Rolim, Deus abençoe. Helena de Jesus acabou de entrar, Deus abençoe todos vocês. Silvia, seja bem-vinda. Jabes Fernandes, Deus abençoe. Luiz, Maria, deve ser Maria de Jesus, Deus abençoe, Maria. José Augusto, Deus abençoe, José Augusto. Helena de Jesus, Deus abençoe. Glória a Deus. Diego, acabou de chegar, Deus abençoe. Leila Eduarda, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Souza, Deus abençoe. Souza, Sebastião Nilza, Deus abençoe. Cleidinha, né? X Marcos, ore por mim, porque estou sentindo dor no estômago. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Cleide. Nós estamos repreendendo toda dor, toda enfermidade. Em nome do Senhor, nós estamos declarando cura sobre a vida da tua filha, em nome do Senhor Jesus. Amém, Cleide, Deus abençoe. Receba a cura em nome de Jesus. Adriana Silva, Deus abençoe, seja bem-vinda. Glória a Deus. Arthur Cida, Deus abençoe. João Alfaiate, seja bem-vindo, João Alfaiate. Sebastião, já vimos. Sebastião Nilza, Deus abençoe a todos, pessoal. Glória a Deus. Devanildo Gomes, glória a Jesus. Aleluia. Deus abençoe a todos, pessoal. Luciane Esteves, Deus abençoe, Luciana. Luciene, glória a Deus. A Cleide está dizendo amém. Deus abençoe você, irmão. Amém, Cleide. Deus te abençoe. Glória a Jesus. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Torcida, Deus abençoe. Bastante pessoas aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Eu tenho live todas as segunda, quarta e sexta, às 19 às 20 horas, tá bom? Vem conosco aí, com certeza Deus vai abençoar a sua vida. Leonardo Beltrão, Deus abençoe, Leonardo. Glória a Jesus. Maravilha, pessoal. Queridos, vamos começar a palavra. Hoje
O assunto é quando Deus fica em silêncio. Quando Deus fica em silêncio. E o texto inicial está em Salmos 13, versículo 1 a 6, que diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor Deus meu. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Glória a Deus. Paz do Senhor. Genildo Costa, Deus abençoe, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Geralda, Deus abençoe. Ulisses Martins, Leonardo Beltrão, Ana Sueli Pereira, Tarcísio Tomé, sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Então o tema de hoje é quando Deus fica em silêncio. Muitas vezes acontece de nós estarmos numa luta, numa guerra, numa dificuldade, num problema, e parece que Deus não nos ouve. Parece que Deus não quer nos responder. Tá entendendo? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando Deus fica em silêncio. Tudo há razão, tudo há motivo. Nada acontece por acaso. Sempre Deus trabalha com os seus planos e propósitos. Tá ok? A pergunta é, na sua opinião, por que às vezes Deus parece ficar em silêncio? O que você acha? Quando você ora, clama, busca o Senhor e nada acontece, Deus não responde, ali de pronto, de imediato. Parece que ele vira as costas, né? O autor desse salmo foi um grande homem de Deus chamado Davi. O salmo revela claramente alguns sentimentos presentes em seu coração quando ele o escreveu. Ele sentia impaciência, ansiedade, até uma certa revolta. O motivo disso era que ele clamava ao Senhor, mas não recebia resposta. Todos nós que confiamos em Deus já passamos por esse momento. Via de regra, esse silêncio divino ocorre justamente nos momentos mais difíceis da vida. Nesta noite nós vamos aprender juntos 3 atitudes corretas que devemos tomar quando Deus permanece em silêncio. Haverá momento na nossa vida que Deus vai ficar em silêncio. E nós precisamos saber como agir nesses momentos. E é isso que nós vamos estudar hoje. 3 atitudes corretas que devemos tomar quando Deus fica em silêncio. Amém? Dilceia, Deus abençoe sua vida. Sorriso, Deus abençoe. Manuel, Luciano e Souza, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Sheila, Rosendo, Deus abençoe. Joelma, Deus abençoe. Fabiana Ferreira, Deus abençoe sua vida. Nai, acabou de chegar, Deus abençoe. Amém, Jesus? Para aqueles que não me conhecem, queridos, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E eu vou com você das 19 até as 20 horas, trazendo uma palavra e orando pela sua casa, pela sua família e também por você, tá bom? Vamos lá então, pessoal. 3 atitudes corretas que devemos tomar quando Deus fica em silêncio. A primeira atitude que nós devemos tomar quando Deus parece não falar, não responder, tá? É não parar de orar. Nós não podemos parar de orar. Deus abençoe tua vida, Joel, Manai, seja bem-vindo. Márcio Sobral, Deus abençoe. Nós não podemos parar de orar. O que acontece muitas vezes é que o cristão, quando ele entra numa batalha, quando ele entra numa guerra, que parece que Deus está, virando as costas para ele, ou está sem dar resposta para ele, ele desiste, ele para. E Hebreus diz que Deus diz que aquele que recuar, minha alma não tem prazer nele. Então nós não podemos parar, tá ok? A primeira atitude é essa, não pare de orar. O Salmo 13:3 diz, olha para mim e responde, olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. O texto lido deixa claro que Davi não estava recebendo a resposta, mas continuava orando. Davi estava orando, não vinha resposta, mas ele não parava de orar. É aquela máxima que Jesus deixou para nós, dizendo que nós devemos bater, né? Bater, tá entendendo? E abrir-se-vos-á. Então não podemos parar de orar. Temos que estar clamando todos os momentos, todos os instantes, tá? Vai chegar o momento em que Deus vai agir, porque Deus está trabalhando. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, que Deus, Ele nunca está querendo resolver apenas um problema nosso. Às vezes nós estamos orando, estamos num problema, numa dificuldade, e a gente está pensando somente em resolver aquele problema. Mas quando Deus,
e a gente entra numa batalha com Deus, pedindo uma resposta de algo, Deus não quer resolver só aquele problema. Deus quer resolver uma gama de outros problemas que estão envolvidos na nossa história, no nosso histórico de vida, que nós não damos conta naquele momento, mas que Deus quer aproveitar naquela situação para resolver. Entenderam? Para sarar corações, para colocar perdão, para quebrantar corações, para fazer com que a pessoa se humilhe, reconheça a sua posição. Enfim, tem muitas coisas que Deus vai fazer. Por isso que nem sempre Deus responde a nossa oração de pronto, porque a gente só está focando naquela necessidade, enquanto que Deus quer resolver uma tantada de questões ali que está na nossa vida, que está sem solução, que está sem resolver, e Deus quer aproveitar já trabalhar aquilo ali. Tá? Então, por isso que parece que Deus virou as costas, mas não é. É que Deus tem um propósito, Deus tem um projeto na nossa vida, e Ele vai trabalhar através daquela situação, ok? Então, o texto lido deixa claro que Davi não estava recebendo a resposta, mas continuava orando. Você não pode parar de orar. Deus não respondeu, continua orando. Tá entendendo? Continua, não pare, não desanime, porque Deus, Ele ama aquelas pessoas que são perseverantes, aquelas pessoas que continuam firme, focado mesmo em meio às crises, mesmo em meio às dificuldades, ok? Mesmo com o coração cheio de impaciência, ansiedade e inquietude, ele tinha algo bem definido em sua mente: eu não posso parar de orar, não posso desistir de clamar. Se você está lidando com o silêncio de Deus, continue orando, pois Jesus prometeu que aquele que pede recebe, o que busca encontra. Mateus 7:7, versículo 7 a 8. Então, a promessa de Deus é: Ele vai dar a bênção para aqueles que insistirem. Deus precisa trabalhar o teu coração, Deus precisa trabalhar o meu coração, Deus precisa trabalhar a nossa mente, Deus precisa trabalhar o nosso histórico, o nosso contexto de vida. E para isso, Ele vai exigir, tá, que nós tenhamos um posicionamento para que Ele possa realmente mover e trabalhar a nossa vida. Então você está pensando apenas no seu problema, mas Deus está pensando em todo um contexto. A Bíblia fala que José, ele teve um sonho, e o sonho de José era que os irmãos, o pai e a mãe, se curvassem diante dele. E isso foi o que ele sonhou e o que ele almejou que acontecesse. Até o pai fica irritado com ele, diz: como assim? Até eu e sua mãe vamos curvar diante de você? Que história é essa? Nem o pai não entendeu, falou: como assim? E aí ele passa por um sofrimento grande, tremendo. Mais ou menos posso imaginar que em algum desses momentos ele clamava e não via a voz de Deus. Tem um momento lá em que ele conta o sonho do copeiro e do padeiro, e os dois saem da prisão. Como ele revela o sonho, aliás, ele revela o sonho, os rapazes saem da prisão e dizem: olha, quando vocês chegarem lá, lembra de mim, fala de mim lá para Faraó. E no entanto os rapazes foram, um foi enforcado, o outro voltou a servir ali o copo na mão do rei, o copeiro. Porém, eles se esqueceram de José. Então dá a ideia de que parece que não tinha assim muita importância a situação de sofrimento que José estava passando, porque parece que não tinha resposta no negócio. Mas é porque Deus estava trabalhando. Foi quando ele foi chamado para revelar o sonho de Faraó. E no sonho de Faraó, Deus então trouxe a virada de cativeiro na vida dele. Por isso que nós não entendemos, tá? Deus queria trabalhar. Ele, por exemplo, ele ia assumir agora um cargo elevadíssimo. Imagine se o coração dele não tivesse tratado. Quando nós vamos ver ali os irmãos dele vindo para buscar o alimento, a gente percebe a ira ainda que estava no coração dele. Tá? Tanto que o próprio pai dele, sem saber que era José que estava no Egito, quando os filhos começam a ver as encrencas que ele começa a montar para complicar a vida dos seus irmãos ali, tipo deixando Benjamim, colocando os copos nos sacos. Quando ele percebe isso, o próprio Jacó, ele manda ele levar mirra para ele e mel, porque ele percebe que o coração daquele homem estava muito amargurado. E de fato estava, mas Deus estava trabalhando. Então nós não entendemos, há um contexto muito grande para Deus trabalhar na nossa vida, que aquela situação de aperto, de dificuldade, que quando nós oramos e nós clamamos e Deus não responde, não é que Ele não responde, é que Ele está trabalhando outros aspectos da nossa vida, está trabalhando outras áreas da nossa vida. E quando Ele realmente trabalhar aquilo ali, aí sim Ele vai virar o cativeiro, aí a coisa vai acontecer. Por isso nós precisamos entender nesta noite. Então continue orando, não desista. Deus está trabalhando na tua alma, Deus está trabalhando no teu coração, Deus está trabalhando numa vida de santidade, Deus está trabalhando numa vida de renúncia, Deus está trabalhando numa vida de aquebrantamento, naquela crise que você fala: puxa, Deus não me ouve. Não é, Deus está permitindo que você se enxergue,
Deus está permitindo que você faça uma introspecção, olhe para dentro de você e veja o caminho que você está trilhando, a vida que você está levando. E aí a ficha cai, você, puxa vida, eu preciso realmente me acertar, eu preciso fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus. Quando tudo isso, quando todas essas coisas que Deus precisa trabalhar, elas chegam naquele ponto determinado por Ele, aí Ele vira cativeiro, aí Ele muda tudo, aí Ele vem e responde. Amém, Jesus? Mas você não pode parar de orar, porque todas as vezes que você ora, você está derramando o teu coração diante de Deus, você está colocando diante de Deus. A Bíblia diz que um coração aquebrantado Deus não despreza. Você está se aquebrantando diante de Deus, e na medida que você vai se aquebrantando diante de Deus, o próprio Deus vai trabalhando na sua alma, no seu coração. Então, Deus virou as costas, parece que Deus não está ouvindo. Então continue orando, não pare de orar, tá? Essa é a recomendação aqui da palavra de hoje. Quando Deus fica em silêncio, não pare de orar. O fato dele estar em silêncio não quer dizer que ele não está ouvindo. Pelo contrário, ele está ouvindo e está trabalhando. Está trabalhando dentro de você, coisa que você às vezes não está percebendo, tá? A obra que Deus faz dentro de nós é maior do que a que Ele faz fora de nós, tá? E Deus precisa muitas vezes permitir essas situações na nossa vida para poder trabalhar. Porque nós somos assim, se tudo der certo, se tudo acontecer perfeitamente, há uma tendência muito grande de nós deixarmos a dependência de Deus para começar a acreditar em nós, mais em nós mesmos do que nele. Então nessa noite, põe isso no seu coração. Deus não está ouvindo, Deus não está falando nada. Continue orando, continue orando. Amém? Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Como você reage quando as suas orações não são atendidas da maneira que você esperava? É porque já é consenso entre os cristãos de que Deus sempre responde a oração. O problema não é Deus responder, o problema é a resposta que Ele dá. Porque todas as vezes que nós oramos acerca de algo, nós queremos o sim de Deus. Nós não queremos, por exemplo, o espera de Deus, nós não queremos o não de Deus. Nós queremos o sim. E dependendo, né, do que Deus está fazendo dentro de nós, vai vir o espera e vai vir o não. Só que quando nós estamos muito aficionados ali, né, focado no sim, a gente não consegue ouvir o não. E aí começamos a briga com Deus. Deus não me ama, Deus não está nem aí comigo, Deus ajudou fulano, ajudou ciclano, mas Deus não está nem aí. Deus parece que não me ouve, Deus parece que não... Entendeu? Nem parece que Deus existe. Se Ele existisse de verdade, Ele faria isso na minha vida, Ele faria aquilo na minha vida. Então nós começamos a brigar com Deus, a discutir com Deus, quando na verdade nós precisamos esperar, aguardar em oração, crendo que quando a obra for finalizada, vai vir a exaltação. Quando a obra for finalizada, nós vamos receber a chave. Amém? Quando a maturidade for introduzida dentro de nós, nós vamos conseguir, a partir dali, cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Até lá a gente vai ficar meio perdido. Até lá, né? Eu gosto sempre de falar da história de Samuel, profeta Samuel. O profeta Samuel, quando ele era pequeno, Deus chamou ele várias vezes lá ali no templo, na casa de Eli. E a Bíblia diz que todas as vezes que Deus chamava, ele ia para Eli, porque ele não conhecia a voz de Deus. Ele não sabia distinguir a voz de Deus. E de repente, quando ele vai até Eli, uma vez, duas vezes, na terceira vez, Eli fala assim: olha, se outra vez te chamar, você vai dizer assim: olha, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Porque Eli percebeu, embora um pouco demorado, por ser um sacerdote, por estar na presença de Deus, por estar numa casa onde Deus se manifestava, era para ele ter percebido antes. Mas ele estava tão distante que a Bíblia diz que a lâmpada do Senhor estava quase se apagando. Então já a fé dele também já estava um pouco fraca. Ele estava bem desleixado com as coisas de Deus. O próprio Eli, os filhos dele também, filho de Belial, diz a Bíblia. Então estava tudo muito distante de Deus ali. E Samuel então começou agora a ingressar a ouvir a voz de Deus. E quando Deus chama ele outra vez, ele diz: fala, Senhor, que tu só ouve. E Deus então começa a falar. A partir dali, Samuel começa a distinguir a voz de Deus. A partir dali, Samuel começa a crescer na revelação da voz de Deus, de distinguir, de saber como que Deus fala. E a Bíblia diz que tudo isso acontece, ele cresce, ele vira um grande homem, né? Um grande estadista, ele vira um grande juiz, ele, né, vira um grande líder, um grande profeta, um grande sacerdote, enfim, ele
praticamente é um multitarefa ali no reino de Deus. Só que um dia Deus manda ele levantar um outro rei, que era Davi. E Deus pede para ele ir até a casa de Jessé, lá em Belém. E quando ele chega lá, com toda aquela habilidade que ele tinha de ouvir a voz de Deus, né, que já tinha essa habilidade, ele chega, Deus fala para ele, olha, vai lá e levanta um dos filhos de Jessé e unge para ser rei de Israel. Ele já foi na confiança, bom, chegando lá, vai ter um menino lá, vai ter um rapaz, eu vou ungir, pronto, acabou. As coisas de Deus não são fáceis assim. A gente às vezes até pensa que vai ser fácil, mas não é fácil, porque Deus quer nos conduzir na sua direção. Deus, ele quer revelar a sua voz. Deus quer ensinar para a gente ouvir a voz dele, distinguir a voz dele, discernir a voz dele. E mesmo já adulto, maduro, grande na presença do Senhor, Samuel chega lá e quando ele vê os filhos de Jessé vindo, homens de guerra, né, foi se apresentando diante dele. Quando chega o primeiro, ele diz, esse é o homem que Deus escolheu. Mas só que ele já estava no propósito de ouvir a voz de Deus. Aí Deus fala para ele, não é esse. Aí vem o segundo, não é esse. Aí vem o terceiro, não é esse. Tá entendendo? Até que esgota todos os filhos. Ele diz, poxa, agora eu não entendi nada. Ele ficou perdido, ele falou, como assim? Deus mandou vir aqui ungir um filho. Passou praticamente aí, eu acho que 7 filhos. E nenhum desses são, né? Acho que 6 ou 7, uma coisa assim. E ele fica perdido, ele fala, e agora, o que eu faço? E aí ele faz uma pergunta, porventura você ainda tem mais algum filho? E aí Jessé fala, rapaz, tem sim, tem um menininho, um jovenzinho que está lá no campo. E aí então Samuel fala, então mande chamá-lo, nós não vamos sentar à mesa enquanto esse menino chegar. Tá entendendo? Então ele tinha o discernimento, sabia ouvir a voz de Deus, mas mesmo assim Deus estava ainda em treinamento com ele. Porque ele pensou que ia ser fácil, que ia chegar lá e ia já ungir. Aí eu fico pensando, por que Deus não falou para ele, ó, vai lá e unge Davi? Por que Deus não falou isso para ele? Por que Deus falou, vai lá e unge um filho de Jessé? Por quê? Porque Deus preza e prima pela comunhão, pela unidade. Por nós estarmos aprendendo a ouvir a sua voz, distinguir a sua voz, discernir a sua voz. Porque a Bíblia diz que há muitas vozes sobre a terra falando. Tá entendendo? Tem muitas vozes, nós precisamos aprender a distinguir a voz de Deus. E quando nós aprendemos a distinguir a voz de Deus, a gente fica mais tranquilo, porque a gente sabe que Deus vai dar a resposta certa pra gente. E foi aí que chega Davi e o Espírito do Senhor diz para ele, é esse, unge-o. E a Bíblia diz que ele então unge Davi. Então isso deixa claro para mim e para você, queridos, que Deus sempre responde, mas ele também quer trabalhar. Então, ao mesmo tempo que ele responde e quer trabalhar, em alguns momentos parece que ele não está ouvindo, parece que ele não está falando nada. Mas só parece, ele está automaticamente trabalhando em questões da nossa alma, da nossa vida, da nossa história. Para quê? Para nos levar a um outro nível, tá, de compreensão. Amém, Jesus? Então, quando Deus fica em silêncio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar orando. Porque, com certeza, amado, Deus está trabalhando na minha vida. Com certeza Deus está quebrando alguns modelos que tem na minha vida que está me atrapalhando, entendeu? Alguns conceitos, preconceito, enfim, muitas coisas que tem dentro da gente, né, que precisa ser quebrado para que ele venha instaurar realmente a sua autoridade plena sobre a nossa alma. Outra questão é Pedro, né? Quando Pedro estava lá na laje orando e de repente Deus dá uma visão para ele do lençol que desce aqueles animais. E Deus diz, mata e come, mata e come, mata e come. Terceira vez, e Pedro disse, eu não posso comer aquilo que é imundo. E Deus disse, não considere imundo aquilo que eu santifiquei. Deus falando por quê? Porque Pedro agora ia pregar para os gentios. Ele não estava preparado, porque ele era um judeu daquele bem ortodoxo mesmo. Ele não aceitaria que o evangelho fosse levado para outras pessoas. E Deus então preparou ele primeiro, quebrou ele, tirou esse preconceito do coração dele, tá? Para que ele fosse lá pregar para Cornélio e a sua família. Então é importante nessa noite você ter essa visão. Amém, Jesus? Tá? Deus não está te ouvindo? Parece que Deus não está te ouvindo? Parece que Deus está em silêncio? Então continue orando. Continue orando. Eu posso te afirmar que Deus está trabalhando. Enquanto José estava orando, Deus estava trabalhando. Estava lá na prisão, estava orando, Deus estava trabalhando. Estava lá na casa de Potifar, estava orando e Deus estava trabalhando. Estava lá preso com os irmãos dele dentro do poço, estava orando e Deus estava trabalhando. Amém? Então continue orando. Quando Deus fica em silêncio, não pare de orar. Não pare de orar. Você tem que continuar orando. Amém, Jesus? Essa é a primeira atitude. A segunda atitude é
não abandone a sua confiança em Deus. Confiança. Nós precisamos ampliar, aumentar a nossa confiança em Deus. Se tem uma coisa que nós precisamos aumentar é a nossa confiança em Deus. Você pode perder a confiança nos homens, você pode perder a confiança no sistema, você pode perder a confiança no governo, no Estado, você pode perder a confiança em tudo que é nessa terra, mas você não pode perder a sua confiança em Deus. Por quê? Porque Deus é infalível. Tá entendendo? Deus é infalível. Não tem como nós vivemos nesse mundo sem confiar em Deus. Então, Ele está em silêncio? Aumente, não abandone, pelo contrário, faça coisas que alimentem a sua confiança. Salmo 13, versículo 5 diz: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Porque quando alguém fica calado, quando as pessoas não atendem às nossas necessidades, quando nós ali estamos precisando naquele momento, o que a gente pensa? A gente pensa assim: poxa, essa pessoa, não dá para confiar nessa pessoa. Agora que eu estou mais precisando, ela vira as costas para mim. Agora que eu estou mais precisando, ela não fala comigo. Agora que eu estou mais precisando, ela não me dá uma saída, não me dá uma resposta, não me ajuda. É assim que a gente pensa. E muitas vezes a gente transfere isso para Deus também. Mas nós precisamos entender, queridos, que se tem alguém que nós temos que ampliar a nossa confiança, é no Senhor. Por quê? Porque Deus, Ele não falha. Porque Deus, Ele está totalmente pronto para agir na nossa vida a qualquer hora. Embora, muitas vezes, Ele não vai agir porque Ele quer trabalhar. E é isso que nós precisamos entender. Não tem como Deus trabalhar na nossa vida se Ele não nos permitir, muitas vezes, passar por sofrimento, por dores. Deus não vai te poupar de todas as dores e sofrimento. Deus não vai evitar que você sofra. Deus não vai fazer isso. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas em mim tenhais paz. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Ele disse isso, deixa claro: você vai ter problemas sim, mas esses problemas têm que te ajudar a confiar mais em Deus. As dificuldades que você está vivendo, muitas vezes, elas são usadas para te fazer confiar mais em Deus. Porque a gente confia em tantas coisas e somos frustrados com a nossa confiança que nós dirigimos essas coisas. Mas quando você amplia a sua confiança em Deus, você vai ser amparado. Vai chegar o momento em que Ele vai dar o brado de vitória na sua vida. Vai chegar o momento em que Ele vai dizer: chega. Vai chegar o momento em que Ele vai dizer: vou virar o seu cativeiro hoje. Porém, até lá, você precisa confiar. Se você perder a confiança, acabou. Olha só o que Jó diz. Jó 19, 7 a 8. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho Ele cercou e não posso passar, e pôs trevas nas minhas veredas. Querido, vou dizer uma coisa para você. Quando Deus está trabalhando no coração de um crente, preparando ele para algo maior, preparando ele para assumir um cargo de relevância no reino espiritual, como aconteceu com José, a ideia que dá é isso: parece que o próprio Deus, Ele entra em guerra com a pessoa. Tá entendendo? E aí é que vem a questão da pessoa perder a confiança. Poxa, mas Deus está sabendo que eu estou vivendo assim, por que Deus não faz nada? Puxa, eu estou nesse sofrimento, eu estou nessa dor, por que Deus não age? Por que Deus não muda esse quadro? Por que Deus não levanta pessoas? Por que Deus não faz isso? É essa a ideia que a gente tem quando nós estamos passando por sofrimento. E aí a gente começa a desconfiar. Desconfiar do amor, desconfiar da misericórdia, desconfiar da graça, desconfiar de que realmente Deus tem condições de cuidar de nós mesmos. Tá entendendo? E é nesse modo aqui, ó, o caso do Jó está dizendo aqui, ó: eis que eu clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho Ele cercou. O Jó está falando, ele colocou, é Deus que está complicando tudo aqui. Ó. Não tem como, se não tem como eu fazer nada, né? Como é que eu vou lutar contra aquilo que é o maior? Como é que eu vou transpor aquilo que Ele determinou na minha vida de sofrimento nesse momento? Não tem como passar. E nessa hora a gente tem uma tendência de desconfiar. Será que Deus mesmo me ama? Será que Deus mesmo está comigo? Será que Deus mesmo me chamou? É muito comum, nós que somos líderes, pastores, fomos chamados para uma obra. Quantas situações difíceis a gente passa? E a primeira coisa que quando a situação aperta é: moço, será que Deus me chamou mesmo para isso? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus realmente quer? Então esse é o negócio. E a gente começa a desconfiar de Deus, desconfiar da chamada, desconfiar da palavra, desconfiar de tudo, tá entendendo? Mas nessa noite, amado, se tem uma coisa que você não pode perder, é a sua confiança. Aumenta a sua confiança em Deus. Porque eu posso te garantir, querido, que Deus está em silêncio, mas Ele está te ouvindo.
Ele está te ouvindo e na hora certa Deus vai mover. Na hora certa Deus vai agir. Na hora certa Deus vai operar. E quando Deus entrar com providência, o milagre vai ser extraordinário. Olha para o caso de Jó. O próprio Jó que havia perdido tudo. A Bíblia diz que quando Deus vira o cativeiro, ele fica duplamente abençoado. Ele tem 2 vezes mais do que ele tinha. Está entendendo? Em todas as áreas. Nós vamos ver o caso, por exemplo, de José. José, quando o sonho dele era que somente os irmãos e os pais, no caso, se curvassem diante dele, a Bíblia diz que quando ele chega realmente no ponto que Deus havia estabelecido para ele, Faraó chega para ele e diz assim: José, você só vai ser menor do que eu aqui no meu reino. Mas aqui no meu reino, a partir de agora, todo joelho, tá? Todo pé que se mover, não vai se mover sem pedir a tua autorização. É você que vai dar o aval aqui para tudo. Tá entendendo? Então, quando José estava lá naquele sofrimento, você acha que ele imaginava que ele chegaria a isso? Você acha que ele passava na cabeça dele que um dia ele seria uma pessoa que as pessoas pediriam autorização para ele? Quando ele olhou, viu os irmãos dele curvados ali, ó, pedindo misericórdia, pedindo alimento. Tá entendendo? Ele lembrou do sonho. O sonho se cumpriu. Mas aí depois vem Faraó e diz: não é só os seus irmãos que vai se curvar, não. É toda a nação. É todo o Egito que vai se curvar. E consequentemente todo o mundo. Porque naquela época o Egito era que governava o mundo. Então todas as pessoas tinham que se curvar diante de José para comprar comida, para negociar, reconhecendo que ele era a autoridade máxima ali. Agora chegou um momento na vida de José que com certeza ele pensou: puxa, será que Deus está me ouvindo? Mas ele não perdeu a confiança. Ele não perdeu, pelo contrário. Em todo lugar que ele ia, ele se levantava na autoridade como homem de Deus, confiante que Deus estava vendo a situação dele. E não foi 1 dia, 2 dias, não, foram anos. Foram anos. Então, nessa noite, amado, toma posse dessa palavra. Tá? Se Deus está em silêncio na sua vida, é porque Ele está trabalhando. A resposta dele virá ao tempo certo, determinado. Amém, Jesus? Então, mesmo diante do silêncio de Deus, o salmista Davi, ele continuava a confiar nele. Eu, porém, apesar de tudo, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação, no livramento. Jó também passou por uma experiência semelhante a Davi, mas vendo a sua atitude expressa em João 13,15. Ainda que Deus me mate, olha isso, ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança, apresentarei a Ele a minha causa. Ou seja, a resolução de Jó foi: vou morrer confiando nele, e quando eu chegar lá, eu vou colocar diante dele a minha causa, e vou dizer para ele: olha, Senhor, eu vivi reto, eu fui pessoa justa, eu fiz a coisa certa, e não entendi o que aconteceu comigo. Quer dizer, ele não imaginava que ele fosse ser restaurado, ele nem imaginava que ele se levantaria, ele nem imaginava que ele seria, né, uma potência, ele nem imaginava isso, mas Deus já estava construindo isso na vida dele. Ele disse: eu vou morrer, mas eu vou continuar confiando nele, eu vou chegar lá e eu vou colocar diante dele a minha causa. Então, assim como Davi e Jó, continue confiando em Deus, mesmo em meio às piores adversidades. A Bíblia nos assegura que nossa confiança será ricamente recompensada. Hebreus 10:35. Não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Deus vai galardoar, Deus vai presentear aqueles que confiam nele. Deus vai dar presentes para aqueles que confiam nele. Por isso que, se você está sofrendo, parece que Deus não está te ouvindo, tá? É um momento de você buscar todos os elementos necessários para aumentar a sua confiança em Deus. Perca confiança em você, perca confiança nas pessoas, perca confiança no sistema, no Estado, perca confiança em qualquer coisa, mas não perca confiança em Deus. Não perca confiança na palavra de Deus. Não perca confiança em Cristo, no Espírito Santo. Não perca. Sabe por quê? Porque você vai receber presentes por isso. Deus vai virar o seu cativeiro. Deus vai trazer a resposta. Deus vai trabalhar o seu coração. Deus vai aumentar a sua fé. Deus vai te colocar em um outro nível, em um outro patamar. Deus vai te usar de uma forma tremenda depois disso. Todas as pessoas que passam por uma crise, por uma dificuldade e continuam confiando em Deus, lá na frente são exaltadas. A Bíblia diz que Jesus, o próprio Jesus na cruz, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deus virou as costas para Jesus. Mas a gente sabe por quê, por causa do pecado que estava nele. Mas a Bíblia diz que ele morre, e ele é sepultado,
porém ao terceiro dia ele ressurge. E a Bíblia diz que por conta disso ele recebe um nome que está acima de todos os nomes, do qual diante do nome dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Então ele foi grandemente exaltado entre os homens. Como Deus, não tem que se discutir pela autoridade, pelo poder que Jesus tem, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, tal como o Pai, tal como o Espírito Santo, porque ele faz parte da Trindade. Porém, como homem na terra, ele conquistou o direito de governar, ele conquistou o direito de reinar, ele conquistou o direito sobre a morte. Está entendendo? Foi tudo conquistado como homem natural aqui na terra. E é por isso que ele recebeu um nome que está acima de todo nome. E é através desse nome, por esse nome, todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que se confessar. Isso foi por quê? Porque lá na cruz ele diz: Deus me desamparou. Deus não olhou para mim, Deus não está olhando para mim. Deus não está ouvindo a minha voz, Deus não está ouvindo o meu clamor. Deus virou as costas para ele. Mas depois que tudo acabou, depois que o trabalho foi feito, depois que a obra foi realizada, a Bíblia diz que ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Hoje, quando você expulsa um demônio no nome de Jesus, é a coisa mais linda, mais gloriosa. É você chegar e dizer: em nome de Jesus eu te repreendo, Satanás. E o demônio sai com muita facilidade. Por quê? Porque diante desse nome há poder, tá? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Senhor. Tá bom? E isso foi adquirido por conta da confiança que o Senhor tinha, né? Que o próprio Jesus tinha no Pai. Ele sabia que o Pai não ia desamparar, deixar ele para sempre, tá? Ele foi para a sepultura, sim, mas ele foi levantado da sepultura como alguém que venceu. Então, nessa noite, querido, não rejeiteis, pois a vossa confiança que tem grande e avultado galardão. Continue confiando, continue confiando. Confia no Senhor. Lembra que ele está te dirigindo, ele está te conduzindo. A tua vida está na mão dele. Não despreza isso, não despreza. Pelo contrário, alimenta isso. Alimenta a sua confiança, aumenta a sua confiança. Vai para a Bíblia, vai para a palavra, vai para a oração, vai para o jejum, vai para o clamor. Coloca a boca no pó, a Bíblia diz: quem sabe haverá para ti esperança. Mas não pare de clamar, não pare, porque Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar, Deus vai colocar você por cima. Deus vai fazer com que o seu cativeiro seja virado. Amém, Jesus? Terceira atitude: agradeça a Deus pelo que Ele já fez na sua vida. Gratidão, amado. Gratidão. Nós temos que ser gratos a Deus todos os dias. Mesmo parecendo que Ele não está te ouvindo. Mesmo quando Ele não te responde da maneira que você quer. Seja grato a Deus. Porque se você não conseguiu conquistar algo, lembra que o que você já tem foi Ele que te deu. Lembra que o que Ele já fez na sua vida foi a autoridade e poder dele. Então você tem razão, motivo de sobra para agradecê-lo. Ok? Então não seja ingrato com Deus. Salmo 13:5. Quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele me tem feito. Davi ora, Davi confia, mas também Davi agradece. A gratidão é um dos grandes segredos para romper o silêncio de Deus. Troque a murmuração pela gratidão. Troque a murmuração pela gratidão. A Bíblia diz que a nação de Israel, eles iam entrar na terra prometida e isso seria muito rápido, do Egito até a entrada da terra. Porém, eles murmuraram contra o Senhor. Ao invés deles agradecerem por Deus ter tirado eles da escravidão, por Deus ter trazido eles uma terra que manava leite e mel, ao invés de eles serem agradecidos a Deus, eles murmuraram. Muitas vezes no processo da bênção, nós encontramos dificuldades e guerras e lutas no meio do caminho. Mas isso não é motivo para você ficar murmurando. Se você murmurar, você perde a bênção. Se tem uma coisa que Deus odeia no crente é a murmuração. Sabe aquele crente que vem pro Facebook, que vem pro WhatsApp, que vem pro TikTok fazendo videozinhos, tá entendendo? Só reclamando, reclama do marido, reclama da casa, reclama do carro, reclama do emprego, reclama do corpo, reclama Só reclamam. Não tem gratidão, não tem, sabe, não olha para aquilo que Deus já fez na sua vida. Então troque a murmuração pela gratidão, porque se você não está entendendo o processo, Deus tem uma terra prometida para você. Deus tem uma terra onde tem plantas que você não plantou, onde tem casas que você não construiu. Deus tem muitas bênçãos para mim e para você que nós nem sequer colocamos um tijolo naquilo ali. Tá entendendo? Mas só vamos acessar isso
se nós não formos murmuradores. Os murmuradores morrem no deserto. Os murmuradores não chegam até o final no projeto que Deus tem estabelecido. Por isso, tenha um coração agradecido, mesmo quando Deus parece não te ouvir. Quando Deus está em silêncio. Porque se Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Então fica agradecido. Deus, eu não tenho o que eu quero ainda, mas eu já te agradeço pelo que o Senhor já me deu. Pronto, simples assim. Amém, Jesus? Simples assim. Tenha um coração agradecido. Troque a murmuração pela gratidão. Pelo bem que me tem feito, troque o questionamento pelo louvor. Tem coisa que você não vai entender. Tem coisa que nós não vamos entender. No meio do processo, não queira saber o porquê. Não queira saber porquê. O cristão, ele precisa entender uma coisa. Nem tudo nós vamos saber. Nem tudo nós vamos compreender. Está entendendo? Nós precisamos, em primeiro lugar, ser obedientes. A obediência é o princípio. Nós precisamos obedecer. A compreensão virá no tempo hábil de Deus. Vai haver um momento em que nós vamos entender. Tudo. A Bíblia diz, Jesus diz, naquele dia nada me perguntareis. Por quê? Porque nós teremos a resposta clara. Paulo diz, hoje nós estamos vendo como por um espelho. Está entendendo? É como se fosse uma sombra. Algo assim bem ofuscado. Mas vai chegar um dia em que nós o veremos a Ele, a Bíblia diz, e nós seremos semelhantes a Ele. E naquele dia nada nós perguntaremos. Por quê? Porque será tudo revelado. Mas até lá, o processo, ele é obscuro. O processo, ele tem um monte de coisas que a gente não vai compreender. Nós só precisamos agradecer a Deus e dizer, Senhor, se eu tenho chegado até aqui, é porque o Senhor tem me sustentado. É aquela compreensão que a nação de Israel teve, né? Ele diz assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Está entendendo? Agradecendo a Deus por eles ter chegado até aquele ponto. Eu não sei aonde você quer chegar, mas se você não agradecer a Deus aonde você está, você nunca vai chegar aonde você quer. Porque há um processo, e nesse processo Deus vai virar as costas muitas vezes. Deus vai ficar calado muitas vezes. Você não vai entender o que está acontecendo, porque cada um tem um processo. E Deus trabalha com cada um especificamente. Deus não trabalha com a multidão. Deus trabalha especificamente com cada um. Se Jesus trabalhasse com a multidão, no dia que aquele cego gritou o nome dele, e os discípulos falaram para ele assim, olha, não para de gritar porque o mestre não vai te ouvir, Jesus tinha ido embora. Não, Jesus voltou e disse, que tu queres que eu faça? Que eu te faça? Ele disse, eu quero ver. E Jesus foi lá e disse, então veja. Porque ele trabalha especificamente com cada um, no seu processo, na sua fé, na sua chamada, no seu ministério. E nós precisamos entender isso. E por conta disso, nós não podemos murmurar, nós temos que agradecer. Agradeça a Deus, porque se você chegou até aqui, é porque Ele tem te sustentado. Se você chegou até aqui, é porque Ele tem te dado visão. Se você chegou até aqui, é porque Ele tem te dado sabedoria. O que Ele quer fazer? Ele quer te levar mais adiante. É por isso que você está na prova. É por isso que Ele está em silêncio. Amém? Porque Ele está exigindo de nós, muitas vezes, um posicionamento. Sabe, o pai ensina para o filho, ensina para o filho, ensina para o filho, e o filho não reage ao ensinamento. E o pai fica intrigado. E muitas vezes o pai para de dar orientação, para de dar instrução, porque ele quer uma reação, ele quer que o filho reaja, ele quer que o filho faça alguma coisa. Quando o filho começa a fazer algo, o pai fala, até que enfim ele entendeu. Né? O próprio escritor de Hebreus fala isso para os nossos irmãos lá, para os judeus. Ele diz assim, olha, do tempo que vocês estão na presença, já é para vocês serem mestres. Tá? E não precisar de leitinho. Quer dizer, há tanto tempo que Deus está ensinando a nação e a nação não consegue entender. Por não entender a chamada de Deus, eles sofreram muito. Perseguições, né? Quantos? Mortes. Porque não ouviram aquilo que Deus havia estabelecido na sua palavra. Então, põe isso no seu coração, seja agradecido. Eu não sei aonde você está no processo. Eu não sei se Deus já falou alguma coisa para você ou não. Se Deus continua em silêncio. Mas eu digo, posso garantir nesta noite, seja grato ao que você já é, ao que você já tem, o que Deus tem feito na sua vida, ao seu redor. Seja grato, tá? Porque Deus, Ele exige isso de nós. Então troque a murmuração pela gratidão, pelo bem que me tem feito, troque o questionamento pelo louvor. Aprenda a adorar o Senhor. Eu falei, ministrei esse dia atrás sobre adoração. Vou até falar sobre adoração novamente aqui. Pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, esses homens,
eles recebem a sua chamada antes de nascerem. Sabiam disso? Deus chega para Jeremias e diz: antes, de te formar, eu te chamei, eu te escolhi e te dei como profeta para as nações. Então, esses homens que têm essa chamada específica foram chamados antes de nascer, para serem líderes. Por mais que tá certo que nós temos a escolha, eu posso escolher continuar sendo um pastor, como eu posso deixar? Isso Deus deixa livre para cada um de nós. Deus nos deu livre-arbítrio, mas a chamada Ele nos deu antes da gente nascer. Só que existe uma chamada maior do que todos esses ofícios que nós temos na Bíblia, que é o chamada da adoração, ser o adorador, tá? E a Bíblia fala que Deus procura os adoradores, os verdadeiros adoradores. E aí eu estava meditando na palavra de Deus e cheguei à conclusão seguinte: a Bíblia diz que Deus procura os adoradores. Só que a minha Bíblia diz que Deus, Ele tem atributos que com certeza daria a Ele, olha só, a habilidade de saber quem é e quem não é. Então, se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, se Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, a Bíblia diz, o salmista diz, que a luz e as trevas para Ele é a mesma coisa. Ele diz: se eu for subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu descer na mais profundeza do oceano, o Senhor está lá. Então não tem como fugir da sua presença. Então por que Deus procura? Se Ele está em todo lugar. Aí Deus me revelou. Por que Ele procura? Ele procura porque não tem. Está entendendo? O pastor é chamado, o evangelista é chamado desde o ventre. Já nasce pastor, já nasce evangelista, já nasce com o dom. Deus já deu o dom para a pessoa. Ela só vai se encontrar no dom quando ela começar a fazer a obra. Mas o adorador é uma chamada. É uma chamada que Deus fez para toda a humanidade, para ser adorador. E quando eu decido ser adorador, aí Deus me acha. Porque eu me transformo, eu viro, eu passo a ser. Está entendendo, querido? Por isso que Deus procura e não acha em lugar nenhum, porque não tem. Agora, quando eu determino, eu vou ser um adorador, eu vou servir a Deus de verdade, aí, a partir daquele momento, Deus disse: opa, agora eu achei mais um. Porque a decisão é minha, a decisão é sua. E gratidão, não sei se você sabe, mas gratidão está ligado com a adoração. Tá? Está ligado com a adoração. Quando nós oramos, nós podemos clamar, nós podemos adorar, nós podemos agradecer, nós podemos pedir, nós podemos interceder. Há bastante coisas que se pode fazer numa oração. Mas a Bíblia deixa claro para mim e para você que muitas vezes nós não adoramos. E quando nós não adoramos, nós simplesmente anulamos, tá entendendo? A deidade, o poder de Deus na nossa vida. Porque a única maneira que Deus é identificado como Deus para nós é quando nós o adoramos. Tá entendendo? Nós podemos ver Ele como Pai, nós podemos ver Ele como Senhor, nós podemos ver Ele como amigo. O próprio Jesus diz: eu não chamo de servo, mas chamo de amigo. Mas quando é que Ele é Deus? É quando eu o adoro. E é por isso que Deus busca, é por isso que Deus procura, porque é uma decisão minha e sua de ser um adorador. E quando eu estou numa situação difícil e eu oro, e parece que Deus não está me ouvindo, Deus não responde, Deus está esperando de mim um posicionamento. Deus está esperando de mim um aquebrantamento. Deus está esperando de mim uma mudança de comportamento. E aí eu simplesmente chego e começo a adorar a Ele. E quando eu adoro o Senhor, aí eu toco no coração dele. Porque a Bíblia diz: um coração aquebrantado Deus não despreza. Então nessa noite, se Deus não está te respondendo, adore. Se nessa noite parece que Deus não está te vendo, adore. Você vai mexer no coração dele. Você vai tocar no coração dele. Ele vai se virar para você de uma forma tão extraordinária que não tem como, quando Deus vira o rosto dele para nós, querido, não tem como nós não termos soluções para os problemas, resposta para as dificuldades, bênçãos, alegria para o nosso coração. Tudo virá quando Deus voltar o seu rosto para nós. E Ele só vai voltar o seu rosto para nós quando nós adorarmos. Então troque os questionamentos por
quê? Por quê? Por quê? Por quê? Pelo Pai, eu não entendo, mas eu quero te adorar, porque eu sei que o Senhor é o meu Deus, independentemente de responder as minhas orações. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei chega para ele e diz assim: olha, nós vamos tocar novamente os instrumentos e vocês deverão se dobrar diante da minha estátua, porque se vocês não se dobrarem, vocês serão mortos, vocês serão lançados na fornalha. E eles disseram assim: olha, rei, nós servimos ao nosso Deus e nós não vamos nos curvar diante da sua estátua. Se você quiser nos lançar na fornalha, pode lançar. Se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, Ele nos livrará. Porém, se Ele não quiser, nós não dobraremos diante da sua estátua. Olha a condição desses homens. Ele não disse: não, Deus vai ter que me livrar da fornalha. Se Deus não me livrar, Ele não é Deus. Porque é assim que muitos crentes têm agido hoje. Não, se Deus não resolver esse problema, não é Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. Ele disse: nós não vamos nos curvar, porque nós adoramos o nosso Deus. E se o Senhor quiser nos lançar na fornalha, o Senhor pode lançar, porque nós não vamos nos curvar diante da sua estátua. E se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, tanto faz, nós não vamos nos curvar diante da sua estátua. Nós vamos continuar adorando o nosso Deus, mesmo que Ele nos permita morrer queimado na fornalha. Era isso que eles falaram. E é isso que Deus está esperando. É esse posicionamento para Ele entrar na causa. É esse posicionamento que Ele está esperando para Ele mudar a situação. Agora, ao invés de adorar, a pessoa fica questionando: ah, Senhor, se o Senhor fosse Deus, se o Senhor me amasse. É sempre aquela interrogação, é sempre aquela indagação. Está entendendo? Então, nessa noite, amado, troque o questionamento pelo louvor, né? Quero cantar ao Senhor. Nunca tente condenar a Deus para se justificar. Nunca tente dizer que Deus foi impiedoso com você, que Deus foi cruel, que Deus não teve sensibilidade para a sua dor, para o seu sofrimento. Porque é assim, tem pessoas que elas começam a se justificar tanto que ele coloca Deus, sabe, em aperto. Então não tenta, não faça isso. Seja grato, seja grato. Deus sabe o que faz. Deus sabe todas as coisas. Então agradeça a Deus. Coloque diante dele e diz: Senhor, eu te agradeço, porque eu não entendo o processo, mas eu sei que o Senhor está no controle. E na hora certa tudo vai dar certo. Na hora que o Senhor forjar o meu caráter, as coisas vão acontecer. Na hora que eu estiver pronto, o Senhor vai me dar a chave e tudo vai acontecer. Se por acaso o Senhor não quiser dar a chave, se o Senhor quiser me levar também, o Senhor vai me levar e pronto, acabou. Está tudo certo. Eu sou grato por te conhecer, por ser teu servo, por estar na sua caminhada. Amém, Jesus? A gratidão abre nossos olhos para todas as bênçãos que já possuímos na vida e nos fortalece para as batalhas. Seja grato ao Senhor, porque você vai mudar a sua vida quando você começar a agradecer a Deus nos mínimos detalhes. No tempo eu estava na igreja, nós estávamos construindo uma sala e eu estava no andaime, lá em cima do andaime, construindo a sala, e de repente eu tive que descer ali do andaime. E eu já não sou mais uma criança, né? Tenho 50, vou fazer 58 anos esse ano. E quando eu desci do andaime ali, eu senti um pouco minhas pernas ali, falei: Deus, eu não aguento mais esse negócio aqui não. Vamos, manda dinheiro para nós aí para construir essas coisas, porque não dá para construir nada. Ficar construindo esse negócio mais não, estou muito cansado. E aí Deus falou assim: olha o que Deus falou no meu coração. Você não deveria estar reclamando, você deveria estar me agradecendo. Quantas pessoas queriam descer do andaime e não podem descer, nem sequer subir no andaime? Você sobe no andaime e você desce do andaime. Glória ao meu nome. É isso que eu quero de você. Deus falou claramente. Aí eu parei, respirei e disse: Deus, muito obrigado por eu poder descer do andaime, por eu poder subir no andaime. Quantas pessoas querem subir no andaime? Quantas pessoas querem descer do andaime e não podem? Mas nós não somos gratos muitas vezes. Nós somos ingratos com Deus. Olha a saúde. Eu tenho uma saúde de ferro, glória a Deus. Eu não fico doente de jeito nenhum. Agradeço ao Senhor. Está entendendo? E nós não podemos reclamar. Mas reclama. Reclama porque tem que pegar o ônibus de manhã. Reclama porque o serviço é longe. Reclama porque o salário é pouco. Reclama porque o marido não entende, porque a esposa não entende. Reclama porque o filho é assim, é daquele jeito. Reclama de tudo. Então está na hora de agradecer a Deus, queridos. E você vai ver que vai ter resposta. Deus só está esperando
uma mudança de comportamento seu, o meu, o nosso, para que Ele venha trazer a vitória, para que Ele venha trazer a resposta. Amém, Jesus? A gratidão abre nossos olhos para todas as bênçãos que já possuímos na vida e nos fortalece para as batalhas. E uma pergunta que eu faço para você: como você expressa sua gratidão a Deus, mesmo em meio às lutas da vida? Você é aquela pessoa que, estando no meio da luta, você glorifica a Deus e agradece a Deus por ter chegado até aqui, porque está vivo, por estar em pé, ter condição de lutar? Ou você é aquela pessoa: isso acontece comigo, isso... meu Deus, desde quando, depois que eu virei crente, agora minha vida está desse jeito, é só luta, é só prova, é só isso, é só aquilo. Ou você está dizendo: Deus, muito obrigado, porque eu estou aqui no meio dessa guerra, mas eu sei que eu não estou só, o Senhor está comigo, a Tua palavra está do meu lado, nós vamos conseguir, nós vamos prosperar, nós vamos vencer, nós vamos superar essa situação, essa crise, essa dificuldade. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo isso, porque eu sei que o Senhor está comigo, e no final tudo vai dar certo. Amém, Jesus? Então nessa noite, amado, quando Deus fica em silêncio, o que você faz? O que você faz? Você agradece? Você busca mais o Senhor? Você confia mais nele? Ou você reclama? Ou você se levanta contra ele? Já vi um monte de pessoas aqui na internet: estava na igreja há tantos anos, Deus nunca fez nada por mim, Deus é isso, Deus é aquilo. Já vi um monte de gente reclamando. Só que as pessoas esquecem de um detalhe: Deus não age na vida de incrédulos. Deus só age na vida daqueles que creem. Esse é o requisito. É o pré-requisito para Deus agir na sua vida. Se na vida daquele que crê, muitas vezes ele entra em silêncio, na vida daqueles que não crê, ele sequer fala. E outra coisa, Deus não precisa do homem. Somos nós que precisamos dele. Então tem que haver muita humildade no coração do ser humano quando ele se aproxima de Deus. Se você não entende o que está acontecendo, e reconheça que se você não entende, seja humilde e diz: Deus, eu não estou entendendo nada. Será que o Senhor pode me dar pelo menos uma pista do que está acontecendo? Mostrar alguma coisa? Usar um profeta, se for o caso? Usar uma pessoa? Seja simples e humilde. Deus vai te orientar. Deus vai te dar uma direção, sim. Se não é a hora dele trazer a bênção, se não é a hora dele fazer o milagre, se é o processo, ele vai te explicar os caminhos do processo. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos. Deus não faz nada. O que falta muitas vezes é comunhão. O que falta muitas vezes é unidade. O que falta muitas vezes é reconhecer quem você é e quem Deus é. A gente acha que Deus é homem. A gente acha que Deus é como nós. Tá entendendo? Fraco, frágil. Não, querido. Deus é elevadíssimo, a Bíblia diz. Ele está muito acima de tudo que você imaginar. Ele é muito grande e poderoso. Então nós temos que ser simples e humildes para chegar na presença dele. Pai, eu não estou entendendo nada, estou sofrendo para chuchu aqui, está cheio de problemas, cheio de dificuldade, não estou entendendo nada. Mas eu quero que o Senhor saiba que eu confio em Ti e sei que o Senhor está me conduzindo e vai dar tudo certo. Se o Senhor puder me orientar o que eu tenho que fazer aqui agora, me ajuda, que eu preciso de um caminho, preciso tomar decisões aqui, preciso dar resposta, eu não sei o que fazer, então me ajuda, Pai. Ele vai te orientar, Ele vai te mostrar o que fazer. Mesmo que a solução não chegue, Ele vai te dar ali naquele momento algo para você, naquele momento, conseguir superar. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, mas todos os dias eles tinham água, todos os dias eles tinham maná, todos os dias eles tinham coluna de fogo à noite, todos os dias ele tinha uma sombra durante o dia. Deixando claro que a provisão de Deus, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio à guerra, não falta. Você pode não ter tanto dinheiro como você queria, mas o que você precisa para você pagar suas contas, comer, Deus vai te dar. Está entendendo? Então, entenda isso nessa noite. Toma posse disso. Porque é o que Deus vai falar e vai fazer na sua vida quando você entender que Ele muitas vezes está em silêncio, porque Ele está querendo trabalhar na sua alma, no seu coração. Amém? Glória a Deus. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo é a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Presta bem atenção. Deus tem falado no seu coração através das mensagens que eu tenho ministrado segunda, quarta e sexta aqui. Se você quiser nos ajudar na obra que nós estamos dirigindo aqui, que é a comunidade evangélica Esperança, você que é do TikTok, entre em contato comigo no privado, que eu passo para você o Pix da nossa igreja, e você pode fazer uma oferta, seja quanta oferta, a quantidade que você quiser, tá? Não há nenhuma restrição acerca disso. Você aqui do Kauai, nós temos nos vídeos abaixo o Pix da igreja. Se você quiser nos auxiliar com uma oferta, se de repente você era dizimista, fiel ao Senhor, e deve ser, tá? Deve ser,
deve ser se você quer prosperar financeiramente, mas parou porque você teve alguma decepção, frustração com as igrejas e parou de frequentar a igreja, mas quer continuar sendo um dizimista. Então me procura que eu vou passar para você o Pix, você vai estar dizimando, ofertando aqui, eu vou estar orando por você. No final eu vou estar orando por você, vou estar orando por vocês aqui, tá, na live, declarando a bênção do Senhor sobre a sua vida nessa área financeira. Tá? Então você pode dizimar, primiciar, ofertar, fazer um voto, e assim você estará nos ajudando e eu estarei orando para Deus abrir grandes portas da sua vida aí. Se você tem uma empresa, tem um negócio, está emperrado, você quer que a coisa anda, seja dizimista fiel, seja ofertante, seja primiciante, Deus vai te honrar, Deus vai fazer a sua empresa prosperar, sair aí no vermelho, Deus vai fazer isso, porque o nosso Deus é um Deus de prosperidade. Amém, Jesus? Agora outro recadinho, querido, é você que não se inscreveu ainda no meu canal, seja do TikTok ou do Kawaii, não saia dessa live sem se inscrever. Vai lá e se inscreve no meu canal. Segunda, quarta e sexta, das 19 às 20 horas, eu estou aqui. Salvo quando acontece algo que a gente precisa sair, aí não tem como. Mas fora disso, eu vou estar aqui, segunda, quarta e sexta, trazendo uma palavra para o seu coração. Uma palavra nesse nível que vocês viram aqui. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui hoje, que ouviram essa palavra, vão, sabe, ter aquela visão. Puxa vida, isso aqui realmente é o que eu preciso na minha vida. É o que eu preciso fazer, porque é o que a palavra de Deus ensina. Então, independente de qual placa de igreja você é, ou foi no passado, não sei, tenho certeza que essa palavra vai ser uma palavra muito direcionada para o teu espírito, porque placas existe bastante, mas igreja só existe uma, é a igreja de Jesus. Amém? Então que você tome posse dessa palavra e fique firme com o Senhor, e não se esqueça de se inscrever no meu canal. A Nai está dizendo, foi uma bênção essa palavra, eu precisava ouvi-la. Aí, ó. Nai, Deus abençoe sua vida, que Deus, através dessa palavra, mostre para você que realmente está trabalhando na sua vida. Gente, Deus, Ele é o mais preocupado em nos levar para um outro nível. Por isso que permite situações difíceis, tá? Não pensa que é para te matar, não. É para te fortalecer, te forjar caráter, fazer você mudar de vida, mudar de comportamento, ser um crente mais cheio da presença e mais conectado com o céu. Nai, Deus abençoe sua vida, tá? Eu fico muito feliz de saber, todos dessem um feedback assim, né? Olha, pastor, essa mensagem falou comigo, tal. A gente ficaria até muito mais animado, mas fico feliz por você ter falado, tá bom? Deus abençoe sua vida, que Deus possa prosperar você grandemente, a sua casa e sua família. Vamos agradecer a Deus? Vamos orar? E não saia sem se inscrever no meu canal. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, queremos agradecer ao Senhor essa noite. Muito obrigado por essa palavra. Meu Deus, é tão bom podermos receber uma palavra firme, uma palavra que forja nossas vidas em Ti, que nos faz aprofundar as raízes, ó Deus, nos fundamentos bíblicos. Ó Deus, é muito bom isso, e nós Te louvamos nessa noite. Muito obrigado, meu Deus, que cada palavra ministrada possa nos levar a nos aproximar mais do Senhor, porque esse é o grande projeto. Nós somos chamados para seguir o Senhor, para amar o Senhor, para servir ao Senhor, para servir a igreja, para servir nossos irmãos. Meu Deus, é para isso que nós estamos aqui. Então pedimos que o Senhor nos auxilie nessa tarefa, nos ajude, que Teu Espírito Santo, meu Pai, vá agora em cada família dessas que estão aqui nessa live. Ajuda eles, Pai, socorre eles, entra lá na casa, ali na família deles, vê o que está emperrando, o que está atrapalhando o relacionamento para com o Senhor e quebra, rompa, meu Pai, com as trevas hoje na vida dos Teus filhos e leva eles para um outro nível, leva eles para se aproximarem, para buscar o Senhor, como diz o salmista Asaf. Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Nós queremos estar próximo, nós queremos sentir a Sua presença, nós queremos sentir a Sua glória, nós queremos, meu Pai, ser cheio do Teu Espírito. É isso que nós queremos. Então nos abençoe, abençoe cada família aqui, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu oro por todos eles e declaro sobre eles a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus continue falando poderosamente no coração de vocês. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.